Olá, estou aqui de volta mais uma vez para estudarmos juntos aquilo que Deus tem mostrado, tem me ensinado para que a nossa vida realmente tenha um sentido, tenha uma razão de estarmos aqui. Eu tenho tanta coisa para falar e eu preciso da sabedoria de Deus para poder dividir com vocês. Eu posso dizer que de todas as aulas que nós já fizemos até hoje, essa é a aula que mais mexe comigo. Talvez tenham outras pela frente, mas com certeza Deus mexeu com as minhas estruturas hoje. E eu quero compartilhar com você, eu quero que Ele mexa com as suas estruturas. Porque a partir do que nós vamos ver hoje, muita coisa pode mudar na nossa vida, na minha e na sua vida, à medida que a gente colocar em prática aquilo que a gente vai aprender hoje. Então eu gostaria de começar fazendo uma oração, né? E pedindo que Deus ministre, fale conosco, fale comigo, fale com você e nos ajude a nos aproximarmos mais dele. Vamos orar? Senhor, obrigada porque nós temos estudado, conhecendo Deus e fazendo sua vontade, com o desejo de nos aproximarmos mais do Senhor, de encontrarmos, ó Pai, cada dia mais a Tua presença nas nossas vidas, na nossa palavra, no nosso pensamento, nas nossas emoções e reações. Nós queremos dizer, como João Batista disse, convém que ele cresça e eu diminua. Nós queremos que as pessoas, ao olharem para nós, vejam mais do Senhor e menos das nossas mazelas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Nós queremos parecer com Jesus e para isso nós queremos te conhecer. Então, Senhor, me ajuda a conseguir dividir com as pessoas que vão ver esse vídeo aquilo que o Senhor mostrou para mim. E que seja um dia maravilhoso, que a mente delas seja inundada com a Tua palavra, que elas se coloquem, ó Pai, numa posição de eu quero mais de Deus, eu quero mais do Senhor vivendo em mim. Abençoa cada pessoa que vai ver. Eu sei que tem pessoas passando por lutas, Senhor, muitas lutas. Nós temos passado por lutas na saúde, o tempo está mais frio, algumas mulheres enfrentando a menopausa, homens às vezes que estão gripados ou outros problemas até mais sérios de saúde. E um dos teus nomes é Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu quero interceder por essas pessoas, que o Senhor traga alento, traga cura, traga renovo e que elas possam usar a fé e a neurociência para dizer ao seu corpo, fique bom, órgãos do meu corpo se regenerem, rejuvenesçam. Eu quero viver, eu quero cumprir o chamado e o propósito de Deus para a minha vida. Assim como eu tenho feito, eu quero ver que elas estejam fazendo e crendo, trazendo à existência a cura em nome de Jesus. Agradecendo antecipadamente pelos milagres, pelas coisas que o Senhor vai fazer por elas, pelos planos maiores e melhores que o Senhor tem para cada um de nós. E eu te agradeço, eu peço a tua ajuda agora e que seja um dia gostoso da gente poder juntos nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Eu quero começar hoje falando de alguns nomes de Deus, que até tem uma música, né? Que ela fala sobre esses nomes e eu trouxe aqui para vocês os nomes de Deus. Diz assim: primeiro, o nome de Deus é chamado Javé, Jeová ou apenas as letras Y, H, W, H, que alguns pronunciam Yahweh, né? Que significa eu sou o eterno, eu sou. Reflete o Deus autoexistente que não tem princípio nem fim. Outro nome de Deus muito conhecido, que é falado também nessa música, é Elohim. Elohim quer dizer o Deus Todo-Poderoso e Criador. Ele criou todas as coisas. Outro nome é Adonai, que é Senhor e Mestre. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que nutre e supre.
Jeová Jirê, que a gente falou no outro dia, o Senhor proverá. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. E Jeová Tsidkenu, Yahvé, o Senhor é a nossa justiça. Então, esses são os nomes mais conhecidos, mas hoje a gente vai ter um aprofundamento muito grande. O tema da nossa aula de hoje é Louve a Deus. E essa aula vai mexer com você, porque você vai perceber que muitas vezes nós achamos que estamos de fato louvando a Deus e não estamos. E eu quero trazer para vocês o que é louvar. Você já parou para pensar se você canta ou você realmente louva a Deus? A gente vai aprender muita coisa hoje, mas a gente vai começar com um texto que está lá no Salmo, capítulo 8, o primeiro versículo, que diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. O nome de Deus é um nome admirável. O nome de Deus, como eu disse, revela as experiências que Deus nos proporciona, de paz, de proteção, de poder sobre a nossa vida, de cura e tantos outros. Mas a lista é muito grande, é muito grande. Você só vai conhecer a Deus à medida que você entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é como um manual para a nossa vida e é uma forma da gente conhecer aquele que nos criou. Eu fiquei pensando como que eu ia contar para vocês, né, e como que a gente ia fazer com que essa aula tivesse experiências práticas. E eu pedi a Deus que falasse comigo. Ontem foi um dia difícil. Eu tava com um monte de problema, um monte de coisa na cabeça, várias coisas para resolver e parecia que Deus estava em silêncio. E nessas horas, né, quando a gente quer muito que Deus fale com a gente e a gente não tá conseguindo ouvir aquilo que Ele quer falar, é buscando a Ele que a coisa melhora. E Deus falou comigo na madrugada. Eu passei a noite praticamente acordada, dialogando com Deus e com os pensamentos baseados na palavra dele que Ele me trouxe. E aí eu lembrei de uma história que eu quero te contar. Eu estava morando em Utinga, Santo André. E numa praça local ia ter uma apresentação, um show gospel. E eu fui para aquele lugar pensando, né, quem seriam os cantores, o que eles iam cantar. E aí um grupo chegou lá e cantaram uma música que eu fiquei assim impressionada com a beleza da letra. E eu acabei decorando aquela música, porque eu achava que ela, todo jovem, toda pessoa estudante, né, a gente tem esse canal Educação nas Mãos Certas, deveria conhecer essa música. E a letra da música diz assim, eu quero falá-la como um poema, já que eu não tenho os atributos vocais de ter uma voz bonita para cantar para vocês. Mas a letra diz o seguinte, presta atenção. Sei que nasce o sol, pois eu sinto o seu calor. Como essa canção também tem o seu autor. Sinto em dizer que aquela explosão que você insiste em crer também tem um coração. É o coração de Deus que, explodindo em amor, fez tudo aparecer, fez a matéria se compor. E não é fácil crer que toda essa explosão fez tudo aparecer com toda essa perfeição. Vamos lá, faz tempo, hein? Mas eu não quero parar aqui não. Diz assim, a filosofia também tem o seu lugar. E sem ironia, pare um pouco para pensar. Como é possível conceber a criação sem um Criador? Se até mesmo você foi concebido em amor? Pois o acaso é, na minha humilde opinião, o apelido que Deus usa quando não quer assinar a sua criação. A sua criação. E eu acho essa letra linda, porque é exatamente isso. Deus te criou. Deus fez todas as coisas através da sua palavra.
Deus tem a forma dele de agir, a gente está aprendendo nesse livro sobre isso. Deus é o Criador. E como Criador, Ele nos fez. Nós somos dele, aqueles que entregam sua vida para Jesus. Antes disso, somos todos criaturas de Deus. Mas eu queria te lembrar que quando fala aqui, né, que o nome de Deus é um nome admirável, é porque a gente precisa parar e pensar por que esse Deus merece o meu louvor. O que ele fez por mim? A gente já falou várias coisas, mas eu também preciso saber o que é louvar a Deus. Será que louvar a Deus é apenas cantar? Tantas pessoas cantam, né? E a gente precisa saber exatamente o que a gente está fazendo para reconhecer dentro da gente se a gente tem essa confiança, esse relacionamento com Ele. Então, eu trouxe aqui alguns sinônimos de louvar. Louvar é expressar admiração, reconhecer a sua grandeza e as suas obras. Louvar é agradecer. Louvar é bendizer, que é falar bem. Louvar é invocar, chamar pelo nome. Louvar é amar, valorizar mais do que tudo. Louvar é proclamar, é anunciar, falar aos outros o nome de Deus naquela situação. Louvar é engrandecer, é cantar louvores, cantar músicas com o nome de Deus. Louvar também é temer, respeitar os nomes de Deus e não agir indo contra aquilo que o nome de Deus revela. Louvar é glorificar, é exaltar. Louvar é se regozijar, é se alegrar por aquelas características que Deus tem. Louvar é lembrar e observar. Louvar é se sentir importante por tê-lo como Deus. Louvar é ir atrás, é buscar. Então, será que a gente tem louvado a Deus da forma que Ele merece, da forma que Ele espera de nós? A gente vai hoje dar uma andada por vários textos bíblicos que falam dos nomes de Deus e depois nós vamos ter um momento diferente nesse estudo. Por isso que eu falei que ele é tão impactante, porque você vai adorar a Deus comigo. Nós vamos louvar a Deus. O tema da lição de hoje é louve o Senhor do Universo. Você precisa disso. Tem alguns textos na Bíblia que a gente pega e a gente para pensar, e um deles nunca sai da minha mente, que diz assim, o salmista diz, no meio dos louvores Deus habita, Deus mora. Você quer Deus na sua vida? Você quer Deus dentro da sua casa? Louve a Deus. Louve a Deus. E a gente vai ver formas de louvá-lo. Eu vou ler para vocês um pouquinho aqui o início que o autor fala e depois vários textos falando desse louvor, dessas formas de louvor que eu acabei de citar ao nome de Deus. Vamos lá. Ontem você aprendeu, né? Ele está falando da aula anterior, quando a gente falou dos nomes de Deus, que a gente passa a conhecer a Deus pela experiência, por iniciativa dele. Você aprendeu que um nome hebraico descrevia o caráter ou a natureza da pessoa. O nome era associado à pessoa e sua presença. Assim, chamar o nome da pessoa era buscar a sua presença. O nome de Deus é admirável e digno do nosso louvor. Reconhecer o nome de Deus significa reconhecer Deus como tal. Chamar pelo seu nome indica que você está buscando a sua presença. Louvar o seu nome é louvá-lo. Os nomes de Deus na Bíblia podem tornar-se uma chamada ao louvor para você. Para o dia de hoje, olha a proposta que ele faz. Passe o dia de hoje louvando a Deus através dos seus nomes. Então a gente vai dar uma caminhada por esses nomes para que quando você orar, você chame a Deus pela sua presença a partir desses nomes. E diz assim, nós vamos voltar a sua atenção para o seu nome.
e também voltar a sua atenção para o Deus que leva esse nome. O seu nome representa a sua presença. Louvar é reverenciar, é honrar a Deus, é reconhecê-lo como digno desse louvor. Os salmos dão muitas instruções para que você direcione o seu louvor a Deus através do seu nome. Leia os versículos a seguir e a gente deveria então circular, eu já fiz isso, né? As maneiras de direcionar o nosso louvor a Deus. Então, o primeiro texto está no Salmo 96, 2, que diz assim: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Quanto tempo eu achei que por não ser uma pessoa afinada, era melhor eu não cantar, por consideração aos ouvidos alheios. Até um dia que eu estando numa casa, numa sessão de libertação mesmo, era uma mulher muito aprisionada pelo diabo, e ali tinham 2 pastores tentando expulsar os demônios dela, e havia muita resistência. E de repente um desses pastores falou para mim: começa a cantar. E a primeira coisa que eu falei para ele foi: eu não sei cantar direito. Ele: cante o nome de Jesus. E eu comecei a cantar do meu jeito, só falando Jesus, Jesus, Jesus. E à medida que eu cantava o nome de Jesus, a pessoa que estava possessa falava: não, ele não, para, chega. Até que o demônio deixou aquela pessoa. Porque o nome de Jesus tem poder. Por isso que a gente faz a oração e termina em nome de Jesus, né? Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus, enviado por Deus para morrer na cruz no nosso lugar. Então nós precisamos cantar ao Senhor. Se você não sabe cantar, coloque louvores, procura lá no YouTube louvores de adoração, louvores de oração, louvores de vitória e cante junto. Aprenda as músicas, cante. No meio dos louvores, Deus habita. Isso quer dizer que quando a gente está cantando, o inimigo não consegue ficar perto. O diabo não suporta ouvir a nossa oração e a nossa adoração a Deus. Então louve, o louvor liberta. Tem um livro com esse nome. Louve quando você está bem e louve quando você está mal. Eu me lembro de uma situação que eu estava na gravidez do meu filho e os primeiros meses eu passei muito mal. Eu vomitava com frequência, eu perdi peso, eu me sentia muito mal. E eu tenho alergia a Dramin, né, que Plasil, esses remédios que ajudam nessa questão do vômito. Então eu tinha que aguentar aquilo. E algumas vezes eu estava ali tão debilitada, falando: Deus, que difícil, né, essa gravidez. E certa vez eu coloquei num louvor, e a música era uma música de uma cantora que eu gosto, a Cassiane, e dizia: simplesmente louve. Tá chorando? Louve. Tá sofrendo? Louve. Tá doendo? Louve. Não importa, louve. O seu louvor invade os céus. E eu comecei a cantar junto com ela ali, chorando de dor, passando mal, minha barriga doía, meu corpo doía, era horrível. E no meio daquele louvor, eu fui curada. Tudo passou, eu fiquei bem. E aí todas as vezes que eu sentia mal, eu colocava esse louvor e começava a cantar junto. Porque simplesmente louve. Não importa, louve. Bem ou mal você pode louvar a Deus. Algumas pessoas acreditam que você só vai louvar a Deus, cantar para Ele, se você estiver muito bem. Mas quando você não está bem, o fato de você decidir louvá-lo, reconhecer que o sofrimento humano, é uma coisa que eu quero trazer hoje pra gente, ele não é provocado por Deus, ele é provocado por pessoas. Ele é provocado pelo ser humano, são as pessoas que nos ferem. É a indústria farmacêutica que produz remédios com um monte de efeitos colaterais que não precisavam ter ali, mas estão para produzir novas doenças e a gente fica adoecendo. Então são pessoas que fazem isso, não é o plano de Deus. São pessoas que nos tratam mal, que nos invejam, que nos caluniam, né? Que não são tão boas conosco quando a gente gostaria. Então, o erro da nossa vida não está em Deus.
ele está no ser humano. Quando a gente começa a louvar esse que nunca vai errar com a gente, a sensação de alívio é maravilhosa. Vivificai, desculpa, Salmo 80, 18. Vivifica-nos e nós invocaremos o teu nome. Eu chamo o teu nome, eu invoco o teu nome. Salmo 22, 22. Então anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Fale dos nomes de Deus. Fale do que Deus já fez na sua vida, né? Isso também é louvá-lo. Dispõe o meu coração para temer o teu nome. Salmo 86, 11. Temor aqui de respeito, de saber quem Deus é, quem sou eu para discutir com Ele. Eu posso, com muita reverência, chegar para Deus e desabafar, abrir o meu coração, dizer o que não está fácil, mas eu não tenho direito de questionar quem Deus é, no fato de dizer, Deus, o Senhor não está sendo justo, Deus, o Senhor não está me amando. Isso não. A gente pode dizer, Senhor, eu não sinto o teu amor nesse momento, mas o Senhor me ama. Eu sei disso. Lembra daquela aula que eu dei anteriormente? A fé sabe, a fé não sente. Eu sei, e aí eu sei, até o ponto da minha emoção mudar. Então, eu preciso ter temor pelo nome de Deus. Salmo 106, 47. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvar o teu santo nome. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor. Glorificarão o teu nome. Salmo 86, 9. Dar glória, colocar em posição de destaque. Gloriai-vos no seu santo nome. Regozije-te o coração daqueles que buscam o Senhor. Salmo 105, 3. Regozije-se, né? Vamos falar direito aqui. Gloriai-vos no seu santo nome. Olha o Deus que eu sirvo. Olha como Ele é poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há pessoa que Ele não possa transformar. Não há situação que Ele não possa resolver. E não há mal que Ele não possa reverter. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste. E proclamarei o teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Salmo 52, 9. Eu vou proclamar o nome de Deus. Eu vou contar para as pessoas quando Jeová Rafá veio na minha vida e me curou. Quando Jeová Jireh veio e proveu aquilo que eu precisava, né? Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Salmo 9, 10. Então, eu quero conhecer o nome de Deus. Os nomes que revelam a sua natureza, seus atributos, suas qualidades. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 63, 4. Senhor, louvado seja o teu nome, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor pode fazer na minha vida. Nada do que eu estou passando é grande demais para que o Senhor não possa intervir. Então, obrigada por ter esse Deus a quem eu posso recorrer quando eu estou na luta, na dificuldade, quando as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, porque eu posso confiar em Ti. Mesmo que as minhas emoções fiquem abaladas com as lutas. Olha lá. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. Sim, gloriemo-nos em ti, os que amam o teu nome. Ame o nome do Senhor. Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, o dono do universo. Salmo 5:11. E agora, em Deus é que nós temos gloriado o dia todo, e sempre louvaremos o teu nome. Salmo 44:8. Sempre eu vou louvar o nome do Senhor. Não é só de domingo, não é só na igreja, não é só quando tá tudo bem, é sempre. E principalmente quando você não estiver bem,
Esse é um exercício que o nosso cérebro precisa de verdade na hora da dor. A hora da dor, nós somos levados a pensar com as nossas emoções, né? As nossas emoções comandam muitas vezes os nossos pensamentos na hora da dor. Mas se eu conhecer os nomes de Deus, eu vou dizer, olha, a palavra de Deus diz que Deus é o meu forte refúgio, então eu não estou sozinha. A palavra de Deus diz que Deus não me abandona, Ele é Deus presente, onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, eu não estou só. A palavra de Deus diz que Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor, então mesmo que eu esteja enfrentando uma situação que eu ainda não vejo solução de provisão, Deus é a fonte, é nele que eu vou. Eu não vou me afastar de Deus porque as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Eu vou ficar mais perto dele, porque ele é a provisão. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que sara, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que dá paz. Então, quando a gente tem essa tendência de estar mal e se afastar de Deus, e parar de orar, e parar de buscar, e parar de cantar louvores, e dizer, não, hoje eu não estou bem, não quero saber disso, é um engano. É nessa hora que você precisa mais se aproximar desse Deus. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Salmo 119, 55. Quantas madrugadas que às vezes eu tô com dor, eu tô passando mal, né? Eu tô tomando antibiótico esses dias, está sendo difícil de dormir. E aí eu falei, não vou reclamar. Eu vou para a sala, eu começo a orar, eu olho para tua lei, né? A Bíblia, eu começo a ler, eu vou pedindo para Deus me dar um sono gostoso. Eu falo, Senhor, me toca, tira essas dores do meu estômago, devolve-me a possibilidade de descansar, porque a noite é para isso. Eu começo a declarar a palavra de Deus, aí eu volto para a cama e durmo. Então, a gente precisa mesmo de madrugada buscar o Senhor, né? Diz aqui, ó, vamos ver. Cobre-lhes o rosto de confusão, de modo que busquem o teu nome, Senhor. Salmo 83, 16. Então, aqui o salmista está falando. Quando a gente está confuso, ou quando o outro está confuso, o que a pessoa deveria fazer? Buscar o nome do Senhor, porque o Senhor vê o futuro, porque Ele tem tudo nas mãos, o controle de tudo. Você está confuso e você vai se aconselhar com pessoas antes de procurar primeiro a Deus, está errado. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Deus é o Altíssimo, Ele é o mais elevado, Ele é o poderoso. Salmo 7, 17. Toda a terra te adorará e te cantará louvores. Eles cantarão o teu nome. Salmo 66, 4. Gente, haverá um dia em que quando Jesus voltar e quando a gente estiver com Ele para sempre, nós vamos louvá-lo junto com os anjos. E vai ser lindo. E eu almejo esse dia, porque eu sei que eu vou cantar bem afinada lá. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Salmo 33, 21. Quando eu confio no nome do Senhor, quer dizer assim, Deus falou, tá falado. Ah, mas eu não tô vendo, tá falado. Ah, mas tá demorando, tá falado. É só esperar, é confiar. Ele é digno dessa confiança. As maneiras, então, que a gente tem de louvar a Deus é bendizendo, temendo, gloriando, levantando as mãos, regozijando, cantando louvores, invocando, dando graças, esperando nele, amando o seu nome, lembrando do seu nome, anunciando o seu nome, glorificando o seu nome, conhecendo o seu nome, exaltando o seu nome, buscando o seu nome e, principalmente, confiando no seu nome. E por isso que eu falo que essa lição, ela mexe muito comigo. Porque eu preciso ser honesta comigo. Que nem sempre, quando as coisas estão andando de uma forma que eu não queria. Por exemplo, eu ainda não mudei, né? Eu sei que Deus está preparando um lugar. Mas eu queria já estar nesse lugar, eu já queria ter organizado essa parte da minha vida.
Como que eu tenho que reagir quando Deus não faz as coisas no meu tempo? Eu preciso lembrar que Ele é digno de confiança. Se Ele falou e ainda não aconteceu, tem um porquê. Eu não vou desconfiar de Deus, eu desconfio de mim, das minhas emoções, da forma com que eu reajo, mas de Deus jamais. E aqui ele fala assim, né? Que a gente tem um apêndice nesse livro, eu marquei aqui, que tem nomes, títulos e descrições de Deus. Gente, eu vou começar essa leitura, ela é bem extensa, então eu não sei se eu vou ler ela toda, vou ver aqui até onde a gente vai, mas eu gostaria que a gente fizesse essa leitura de uma forma diferente. Eu gostaria que você viesse comigo e eu vou falar e eu vou dar sempre uma pausinha para você falar também. Porque o fato da gente falar aciona no cérebro a questão da nossa memória. Então é importante que eu fale, não só que eu ouça. Então você tem me ouvido em muita coisa, mas quando eu falo para você fale, por favor, fale. Fale, olha, é isso que Deus é. É esse Deus que eu quero ter memorizado aqui, para que em qualquer situação eu me lembre quem é esse ser tão poderoso, para quem eu entreguei a minha vida e disse, Deus, o Senhor sabe. O Senhor vê o futuro, eu não vejo. Eu sou limitada, eu sou falha, eu sou um ser emocional, né? Tô passando por essa fase da menopausa, tem dia que as nossas emoções estão lá em cima, outro dia tá lá embaixo, a memória falha, tantas coisas acontecem, mas eu tenho reprogramado a minha mente com as verdades de Deus. Para Deus chega para o seu povo, eles passam 40 anos no deserto sem a roupa ficar velha. Quem pode fazer isso? Deus. Então Deus rejuvenesce as coisas. Eu peço todo dia isso para Deus. Deus me rejuvenesça no meu físico, no meu pensamento. Eu não quero ser uma pessoa que estou fechada para te ouvir. Eu quero ouvir, eu quero te conhecer. Eu tenho fome e sede do Senhor. Eu quero a tua presença em mim. E para isso a gente tem que ter tempo de estudo, né? Então eu vou começar aqui, gente, mostrando para vocês. Tudo isso aqui foi retirado da Bíblia. Todos os atributos aqui tem um texto da Bíblia que fala que Deus é isso. Então, eu te convido a ouvir isso, repetir com a sua boca, para que você memorize no seu cérebro e você saia dessa aula com uma fé inabalável. Tá doendo? Eu creio. Não veio, eu creio. Pessoas me feriram, eu creio. Que Deus me cura, que Deus me salva, que Deus me perdoa e me ajuda a perdoá-las. Eu achei que não ia dar certo, mas eu creio que Deus vai fazer tudo aquilo que Ele já falou comigo. E se eu ainda não ouvi, Deus é um Deus que se pronuncia, que fala conosco. Eu vou ouvi-lo. É desse jeito que eu quero que você termine essa aula. Então, à medida que eu falar, eu quero que você repita aí, né? Então, eu vou colocar, aqui só tá as falas, né? Eu vou tentar colocar com a palavra Deus na frente. E aí eu falo e você repete. Vamos juntos? Eu creio que vai ser tremendo. Vamos lá. Então, diz aqui, ó. Quero aqui me preparar. Vamos lá. Então, aqui ele divide com as características de Deus Pai, depois Deus Filho Jesus, né? E do Espírito Santo. Então, ele coloca as características que tem e que são associadas aos nomes de Deus, às ações dele na vida das pessoas. E que nós precisamos lembrar disso. Hoje, Deus sabe o que você está passando. Deus me trouxe aqui para você dizer, é isso que Deus é na minha vida. Então, vamos lá? Então, vamos começar. Deus é a força do meu coração. Deus é a rocha na qual eu me refugio. Deus é a glória de Israel.
Deus é a fonte de águas vivas. Deus é ajudador dos órfãos. Deus é o Altíssimo. Deus é amor. Vai repetindo. Deus é aquele que é poderoso. Deus é aquele que te conforta. Deus é aquele que revela os seus pensamentos aos homens. Deus é aquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Deus é aquele que forma o coração de todos, por isso que ele pode mudar. Deus é aquele que julga retamente e prova a mente e o coração. Deus é aquele que me sustém. Deus é aquele que é capaz de livrar você de cair. Deus é aquele que julgará os vivos e os mortos. Deus é aquele que apaga as nossas transgressões. Deus é arquiteto e construtor. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é Criador de todas as coisas. Deus é defensor das viúvas. Deus é o Deus da verdade. Deus é o Deus dos espíritos de toda a humanidade. Deus é o nosso Pai. Ele é o Deus da retribuição. Ele é Deus dos vivos. Ele é um Deus de paz. Deus é o meu vingador. Não preciso me preocupar com vingança. Ele vinga. Ele é justo. Ele é o Deus que reina sobre todos os reinos da terra. Deus é a nossa força. Ele é o Deus dos deuses, superior a tudo que já quiseram colocar como Deus. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus de amor e de paz. Ele é o Deus Altíssimo. Ele é Deus poderoso. Ele é Deus proverá. Ele é Deus vivo e verdadeiro. Ele é Deus compassivo e gracioso. Ele é o Deus minha rocha. Ele é Deus meu Criador. Ele é Deus de toda a humanidade. Ele é Deus de glória. Ele é Deus de esperança. Deus de todo conforto. Ele é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é Deus meu Salvador. Ele é Deus minha fortaleza. Ele é Deus de graça. Eu sou o que sou. É o nome de Deus. Eu sou.
Ele é grande e poderoso Deus. Grande e maravilhoso Deus. Ele é o juiz de toda a terra. Ele é o justo juiz. Ele é majestade nos céus. Ele é o meu remidor forte. Ele é o meu refúgio no dia do desastre. Ele é o meu refúgio em tempos de aflição. Ele é o meu sustento. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu advogado. Ele é o meu ajudador. Ele é o meu confortador na tristeza. Deus é a minha luz. Deus é a minha canção. Deus é a minha ajuda. Deus é a minha confiança. Deus é a minha esperança. Ele é a minha rocha. Ele é a nossa habitação. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso redentor. Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso poderoso. Ele é o nosso legislador. Ele é o nosso líder. Ele é o grande rei, acima de todos os deuses. Ele é o Deus que te vê. Ele é o justo e poderoso. Ele é o Deus que me salva. Ele é o oleiro que forma o vaso que somos nós, como lhe apraz. Ele é o Pai vivo. Ele é o Deus eterno e o eterno Deus. Ele é o Todo-Poderoso, o Deus exaltado, o Deus fiel. Ele é o esposo, ele é o Pai glorioso, ele é o único Deus, ele é o Santo. O Senhor é a nossa paz. Ele é o verdadeiro Deus, o Santo no meio de vós. Ele é o que ama o povo. Ele é o que ouve as orações. Deus é Pai Santo, Pai justo, Pai de órfãos, Pai de nosso espírito. Ele é Pai. Ele é Pai das luzes celestiais. Ele é o Pai de compaixão. Deus é um Pai perfeito. Ele não é falho como o Pai humano. Deus é o nosso pastor. Ele é o Rei da glória, o Rei dos reis, o Rei eterno, a rocha da nossa salvação. Ele é o Senhor, Senhor nosso Deus, Senhor de reis, Senhor nosso Criador, Senhor nosso escudo. Ele é o Senhor que te cura. Ele é o Senhor que está aí onde você está. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor Altíssimo. Ele é o Senhor, minha rocha. Ele é o soberano Senhor. Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele é a sua glória. Ele é a sua grande recompensa. Ele é um refúgio para o seu povo. Ele é um Deus zeloso, cuidadoso. Ele é um Deus perdoador. Ele pode te perdoar e te restaurar. Ele é um Deus fiel. Ele é um refúgio para o oprimido. Ele é um refúgio para o pobre. Ele é um fogo consumidor. Ele nos purifica.
Ele é um santuário, Ele é a fonte de todo poder. Tudo aqui o autor tirou da Bíblia, né? E ainda não tem tudo aqui, gente. Como eu falei, é uma parte, a gente vai vendo, mas tudo isso aqui é quem Deus é. Por isso que Ele merece o seu louvor, a sua confiança, porque Ele é tudo isso. Quem é Jesus para nós? Jesus é a videira verdadeira, Ele é a verdade, Ele é a palavra de Deus, Ele é a palavra da vida, Ele é a ressurreição e a vida. Ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Creia em Jesus, entregue sua vida para Jesus. Ele é a porta, Ele é a luz verdadeira, Ele é a vida. Jesus é o cabeça, Jesus é a vida. Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus é a salvação. Ele é amigo de publicanos e pecadores. Jesus é antigo de dias. Ele é apóstolo e sumo sacerdote. Ele é aquele que escrutina a mente e o coração. Ele é o autor da salvação. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da vida. Ele é cabeça do corpo, a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a consolação de Israel. Ele é o Cordeiro de Deus, a coroa de esplendor. Ele é Cristo Jesus, nossa esperança. Ele é o Cristo de Deus. Ele é Cristo Jesus, meu Senhor. Ele é Deus sobre todos, sobre toda a terra. Ele é o dom inefável. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é a esperança de Israel, a estrela da manhã, a fiel e verdadeira testemunha. Jesus é fiel e verdadeiro. Ele é filho do Deus Altíssimo. Ele é filho do Deus vivo. Ele é chamado Filho do Homem. Ele é o firme fundamento. Ele é a fonte da eterna salvação. Ele é a garantia de um pacto melhor. Ele é o grande sumo sacerdote. Jesus é grande pastor das ovelhas. Ele é uma grande luz. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Jesus, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é juiz de vivos e dos mortos. Ele é o justo juiz. Ele é luz para a revelação aos gentios. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz dos homens. Ele é a luz da vida. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o médico. Ele é o Messias. Ele é mestre. Ele é meu intercessor. Ele é meu amigo. Jesus é a nossa justiça, santidade e redenção. Jesus é o nosso único, soberano Senhor. Ele é o nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Ele é o justo, único Deus e Salvador. Ele é o Santíssimo. Ele é o homem Jesus Cristo. Ele é o Amém. Ele é o primeiro e o último. Ele é o começo e o fim. Ele é o bom pastor. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o sacrifício remidor pelos nossos pecados. Ele é o que vive. Ele é o Nazareno. Ele é o santo e justo. Ele é o caminho. Ele é o verbo. Ele é o pão do céu. Ele é o Filho de Deus. Ele é o ungido. Ele é o noivo. Ele é o santo de Deus. Ele é o pão da vida, o pão divino. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é pastor e bispo de nossas almas. Ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra viva. Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos.
Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o príncipe salvador, príncipe da paz, rei dos reis, rocha eterna. Ele é a sabedoria de Deus, o salvador do mundo, o segundo Adão. Ele é Senhor e Salvador. Ele é o Senhor da paz. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor da glória. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o sumo pastor. Jesus é tudo. Ele é uma bandeira para todos os povos. Ele é o único Filho de Deus. Ele é o varão de dores. Jesus é a vida eterna. Agora o Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito de santidade, separação. Santo é separado do pecado. Ele é o Espírito do Deus vivo. Ele é o Espírito de graça e de súplica. Ele é o Espírito de Jesus Cristo, Espírito de justiça, Espírito do nosso Deus. Ele é o Espírito da vida. Ele é o Espírito de sabedoria e de revelação, o Espírito de adoção, o Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito da verdade. Ele é o Espírito do soberano Senhor. Ele é o Espírito Santo prometido. Ele é o dom. Ele é o Espírito de Deus, o Santo, o Espírito do seu Filho, o selo, o Espírito da fé. Ele é o outro Consolador. Ele é o sopro do Todo-Poderoso. Ele é um penhor. Ele é a voz do Senhor. Ele é a voz do Todo-Poderoso. Quando a gente vê essas características que eu acabei de compartilhar com você, e à medida que eu fui lendo, eu fui pensando como Deus é mais ainda que tudo isso. Porque aqui não está tudo, como eu já falei. Mas à medida que a gente lê a Bíblia, a gente vê tudo isso aqui sendo revelado desse Deus que deseja manter comigo e com você um relacionamento forte, um relacionamento que nada nem ninguém consegue abalar. As pessoas vão te ferir? Vão. Você vai passar por luta? Vai. A vida é difícil? É, para todos, cada um numa área. Mas quando a gente consegue louvar esse Deus, entender que se a humanidade toda se rendesse a Ele, vivesse segundo os seus princípios, os seus valores, os seus mandamentos e conselhos, nós não sofreríamos. E é sobre esse reino que a gente espera. É sobre esse reino que nós temos fé, que um dia nós reinaremos com Cristo. E Ele diz que serão 1000 anos de paz aqui e uma eternidade com Ele. Por isso que esteja você passando o que estiver passando, fale do nome de Deus. Louve a Deus. Não, você não vai ser hipócrita de falar, mas eu estou sofrendo. Não, você vai reconhecer que nenhum sofrimento humano é maior do que quem Deus é. E tudo que Deus permitir na sua vida, Ele vai permitir com um propósito. E quando Ele falar isso não tem um propósito, Ele vai te livrar e não vai deixar passar. Mas aquilo que você passar, se você colocar debaixo do senhorio desse Deus, Deus vai usar até a sua dor para ajudar o seu próximo, para te fazer se aproximar dele e para te lembrar, como eu sempre digo, nós não somos seres físicos vivendo um mundo espiritual, nós somos seres espirituais, passando por essa terra como passageiros que somos, porque o nosso lar é na eternidade, é lá. E a palavra de Deus diz que Deus deseja que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento dele. Deus deseja que o seu relacionamento com ele seja baseado em tudo isso que ele é. E que em cada situação da sua vida você possa dizer: Deus está comigo, Deus está no controle, isso não fugiu aos olhos de Deus. E ele vai agir,
da forma que Ele desejar, no tempo que Ele desejar, e vai fazer na minha vida aquilo que Ele planejou. Eu peço a Deus que hoje esteja fortalecendo a minha vida e a sua vida. E que nós, ao olharmos os nomes de Deus, não seja apenas para conhecimento, mas para saber como vamos louvá-lo. Eu queria terminar hoje, eu tô aqui com o YouTube e eu vou tentar achar essa música que fala dos nomes de Deus, porque é uma música que a gente pode cantar junto e terminar louvando, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, vamos ver se vai direto na música. Se tiver alguma coisinha antes, eu dou uma cortada aqui, peraí. Tô preparando e eu vou colocar e a gente vai poder ouvir juntos. Pensa nessa música. O nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Só um trechinho para você já começar a louvar. Tu és o meu Deus forte, O grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Que pequeno Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, No controle está, meu Deus. tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que tira toda dor. Que pequeno Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Pensa nesses nomes, louve o nome do Senhor do Universo. Deixa a sua casa ser o lugar onde Ele habita, porque você o louva. O pastor de Israel, O guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é Precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Deus pode prover tudo para você. O Senhor é a minha Tá faltando paz, vai para Ele. chamar. Deus presente sempre Ele tá com você. é o Elion. Outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. De pequeno Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Ele governa tudo. Ele é o Senhor do Universo. Confia nele. Não vai pelo que você sente, vai pelo que Ele é, vai pelo que você está descobrindo e conhecendo dEle. Começa a louvar, mesmo chorando, e a tristeza vai embora e você vai se encher da força desse Deus. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno Yahvé, minha justiça é.
Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governar. Nossa vitória está no nome de Jesus. Aleluia. Amém, gente. Eu tô parando por aqui, mas eu tenho certeza que essa lição é uma lição que você tem que fazer, que você tem que dizer quem Deus é e fixar na sua mente e acessar isso e fazer com que a sua mente seja renovada pela palavra de Deus para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele. Eu quero terminar só com uma coisinha. Tem um texto na Bíblia, está no Salmo 37, versículo 4, que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não fala que é para a gente agradar pelo Senhor, no Senhor, mas do Senhor. Quer dizer, é para me agradar de quem Ele é. E quando eu estiver me agradando de quem Deus é, os desejos do meu coração serão atendidos. Eu só vou me agradar de quem Deus é à medida que eu conhecê-lo, que eu estudar e que eu ouvir essa lição mais de uma vez e deixar fixada e eu falar junto. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Deus te abençoe. Fica com Deus, evoca o nome dele, louva o nome dele. No meio dos louvores, Deus vem habitar. E eu tenho certeza que mesmo as piores lutas que você estiver passando, quando você começar a louvar, elas vão cessar, elas vão diminuir, elas vão se resolver. Em nome de Jesus. Fica com Deus, até a próxima, se Deus quiser.